nós vamos dar início, então, ao nosso seminário do curso de Teológica, do qual hoje eu vou abordar a aula que nós tivemos sobre as questões que envolvem a existência de Deus de São Tomás de Aquino. Uma breve apresentação. Eu sou monja, sou professora, sou mestranda em Ciências da Religião pela Unesp e faço parte dos dominicanos e estudo também no Instituto Tomasiano, ok? Então, para começar essa exposição, eu pensei ela em três partes que fizeram sentido para mim, para abordar as questões que São Tomás trouxe sobre a questão da existência de Deus, né? A primeira coisa que me chamou muito a atenção é que nesses três artigos, eles já causam uma surpresa inicial. Por quê? Porque geralmente quando eu ouço falar do âmbito da teologia, né, Igreja Católica, sempre isso aparece de uma certa forma revestido por meio de dogmas, né? Então, quando São Tomás apresenta questões em que ele abre uma discussão, e abre debate, isso de início já chamou a minha atenção, né? Pois já quebra esse paradigma que eu tinha até certo ponto carregado. Então, no primeiro momento, né, busquei compreender os motivos, né, desse autor, São Tomás de Aquino, ele abordar esse tipo de questão no seu tratado, né? Então, primeiro, compreendendo melhor quem foi, né, São Tomás de Aquino, e o contexto em que ele viveu, o contexto social, histórico que ele estava inserido, né? Como que deu a relação dele com as escolas de pensamento da época em que ele viveu, né? Tanto dentro como fora da Igreja Católica, porque a gente vê que ele faz isso, né? Ele vai buscar lá na filosofia antiga, né? O cabedal que ele vai utilizar para Gil, fazer suas investigações. você não tem outro microfone, não? Esse aí cortando, o cabo seu tá ruim. O Eu cabo... não tenho, professor. Eu tenho só esse. Então, acho que se você Tá, segurar a mão, se você eu vou segurar ter que abrir. o Tá, microfone, eu vou desativar ele, só um minuto. Vocês conseguem me ouvir melhor agora? Ok. Então, continuando, né? Então, primeiro eu busquei compreender melhor quem foi São Tomás de Aquino e o contexto histórico, social em que ele viveu, né? A relação que ele estabeleceu com as escolas de pensamento da época, dentro e fora da Igreja Católica, e qual a finalidade dele expor esse tipo de questão, especificamente sobre a existência de Deus, e daí eu vou entrar em algumas questões mais particulares nesse ponto, tá? Né? Lembrando que essa elaboração, né, esse interesse que eu tenho desenvolvido, ela começou a surgir nas aulas ministradas pelo professor Plínio no Instituto Tomasiano sobre o tratado, que na verdade começou desde 2017, quando eu comecei a pegar esse tipo de aula, a aula da Suma mesmo, que ele já estava ministrando, né? Então, isso me encorajou a fazer observação do tema, né, sobre desse tema, sobre tentando, né, fazer uma abordagem dentro do método fenomenológico da filosofia. Okay? Então, o que me intriga, né, e o que me interessa investigar é como que essas questões formuladas por São Tomás, que hoje, né, a gente, entre aspas, pode colocar como hereges, né, porque você está exatamente questionando a existência de Deus,
ou colocando essa fala como atribuída a pessoas não cristãs, né, ela aparece no seio da teologia e da filosofia cristã, né, e dando origem, né, tanto a teologia, a filosofia, mas também como um método científico ocidental, né? Então, para compreender melhor quem foi São Tomás, né, e o contexto dele, a gente vê que ele nasceu em Roca Seca, no condado de Aquino, que hoje é a atual região do Lácio, na Itália, né? Ele nasceu por volta de 1225, tá? Ele começou a estudar aos 5 anos de idade, já pelo desejo dos seus pais de fazer com que ele seguisse uma vida religiosa, porque tinha a influência do seu tio, né, que ele já era, na verdade, um abade no monasterio beneditino de Monte Cassino. Tá? Mas, devido a conflitos militares que existiam na época, ele foi matriculado só em 1239 na universidade que foi criada em Nápoles, onde, de fato, ele começou a fazer os seus estudos sobre Aristóteles, né, a quem a gente observa bastante na Suma Teológica, que ele se refere como o filósofo. Né? Então, ele utiliza muito esse cabedal filosófico de Aristóteles. Tá? E essa influência acaba por marcar bastante as obras que ele veio a produzir. Devido nessa escola, né, nessa universidade que ele estava, devido à influência que ele recebeu de seu professor chamado João de São Juliano, aos 19 anos ele opta por se juntar à Ordem dos Pregadores, que são os dominicanos. Né? E isso é interessante porque faz um paralelo com a nossa realidade aqui do Instituto Tomasiano também. Né? A família, nesse momento em que ele deseja fazer essa opção, eles tentam impedir que ele faça isso, né? Chegando a trancá-lo por 1 ano dentro do castelo da casa da família, sem deixá-lo sair, né? Tentando impedir que ele não seguisse essa trajetória que ele desejava, né? E como ele não cedeu a isso, a família acabou, de certa forma, deixando que ele escapasse, né? Para que ele seguisse, então, o seu desejo, né? E aí no meu caso, né, eu fiquei muito intrigada com essa questão, né, do porquê a família não deixar que São Tomás, nessa época, se tornasse um dominicano. Então, eu fui procurar um pouquinho a respeito disso também, né? Se a gente pegar a Ordem dos Pregadores, ela surge um pouco antes, em 1216, na França, tá? Essa ordem ela é formada por frades, que fazem os votos de pobreza e de castidade, e os seus elementos fundamentais são estudo, oração e a vida comunitária. É muito interessante também, porque a origem dos dominicanos, ele começa no contexto histórico de guerra na França, que foi gerada por disputas dentro da Igreja Católica. Como que isso aconteceu? Tinha os cátaros, que também eram chamados de albigenses, eles eram considerados hereges. O que acontecia? Eles eram católicos, né, eram cristãos, mas contrários à influência do Papa Inocêncio III, que é quem estava instituído nesse momento. Né? Então, assim, a gente tem um contexto social que estava apontando para um forte enfrentamento da igreja, enfrentamento à igreja, pelo quê? Pelo fato dos seus representantes eles se apresentarem como uma autoridade, com mordomias, com honras, apresentando riquezas e assim por diante. E esse grupo que faz essa pressão contrária, que são chamados do grupo dos heréticos, eles promoviam essa oposição justamente fazendo o contrário, pregando um cristianismo baseado na humildade, na vida comunitária, na vida de simplicidade e de informalismo. Né? São Domingos, né, ele observa isso, e São Domingos, ele já, desde a sua infância, ele também já tinha iniciado a vida religiosa. E ele tinha um amigo chamado Diego, que era bispo. E eles, numa viagem que foi necessário que eles fizessem à França, eles observaram isso e, a partir daí, eles olharam esse método e falaram, olha, gente, eles meio que copiaram esse método.
Eles pegaram o método dos hereges e começaram a pregar essas técnicas que eles usavam. Só que, assim, sem nenhum sinal de autoridade, falando com uma linguagem que todas as pessoas entendiam, e que um marco muito interessante, eles debatiam em lugares públicos, né, em praças, até em tavernas e assim por diante. Então, aquilo que estava restrito a um clero, eles colocaram isso para o público em geral, né? Então, eles tiraram daquele altar e trouxeram para uma linguagem simples, tentando transformar, de certa forma, tentando já um tipo de reforma, né, dentro da igreja. Esse método que eles fizeram obteve tanto sucesso, porque a igreja, naquele momento, como a gente viu, estava enfrentando uma oposição muito grande, mesmo por parte daqueles que se diziam cristãos, né? Então, os papas e os monges cistercienses, eles passaram a seguir esse método, tá? Então, devido a essa aceitação. A partir daí, pulando um pouco, né, desse contexto histórico, no momento em que a gente tinha uma cruzada promovida pelo Papa para derrubar os senhores feudais na França, né? E também com o falecimento desse bispo, o Diego, que era amigo de Domingos, ele ficou sozinho na sua missão, né? Só que aí, em 1206, ele conseguiu constituir uma comunidade de mulheres convertidas da heresia, né? Então, assim, olha que interessante, né? Uma comunidade de mulheres que eram desse movimento herege, né? Elas se converteram novamente e a partir dessa comunidade, aqui São Domingos conseguiu estabelecer o primeiro local, né? A primeira comunidade que foi responsável por dar apoio para a missão de pregação dele no futuro, né? No que ia acontecer em diante, tá? Então, assim, esse a gente pega um pouco da relação de São Tomás com São Domingos, né? E esse contexto interessante que eles vivem, né? Um contexto de disputa, um contexto em que a Igreja Católica ela tem um viés muito forte de autoridade, né? E aí a gente retorna, então, para a vida de São Tomás, né? Em 1245, ele foi enviado para estudar na faculdade, né, de artes da Universidade de Paris, onde ele encontrou o também dominicano Alberto Magno. E aí é dito que Alberto Magno é um dos responsáveis, assim, por estabelecer muitos diálogos com ele, estabelecer muitas referências, e foi o responsável por também indicá-lo para ser professor, né? Professor aprendiz. Então, a partir desse ponto que ele entra nessa universidade, ele começa já a sua vida acadêmica, né? Então, ele passa a ser professor convidado para ministrar aula como aprendiz e, nesse mesmo tempo, ele já começa a compor os tratados de diversos tipos de livros da Bíblia, tá? Depois ele ingressa no mestrado, também em Paris, e ele faz a mesma coisa. Ao mesmo tempo em que ele está cursando o mestrado dele, ele está dando aula e ele está também escrevendo diversas obras bem importantes assim para a época, né? Ele assume em um determinado ponto como regente do curso de teologia em Paris, né? E em 1256 ele inicia uma série de obras na forma de debate. Para quê? Para a defesa das ordens dos mendicantes. Né? Então a gente vê que ele aproveita também todo esse momento de reflexão, essa oportunidade de estudo que ele tem para defender esse ponto de vista dele, né? As coisas que ele via e que acreditava. Né? E é nesse período, né, quando ele está terminando o período de regente dele, que ele começa a se dedicar à escrita da Suma Teológica. Né? Então, assim, a gente consegue compreender um pouco, né, dessa vida, né, de São Tomás, essa relação com os dominicanos, que já tem um movimento ali de pregação, de aproximação com a população, né, em geral, a não aceitação da autoridade, da riqueza, da política e economia que estavam sendo estabelecidas na época, né, e como que a igreja ela participava dessas coisas, né? Aí a gente passa por uma questão de um debate e
filosófico e teológico mesmo, né? Porque, assim, não existiam apenas cristãos na época, né? Então, São Tomás, aqui, ele está fazendo um diálogo com os cristãos, mas também com os não os cristãos, né? Então, mesmo dentro da igreja, ele está estabelecendo um debate com outras, vamos dizer assim, outras escolas dentro da Igreja Católica. Por isso mesmo que os dominicanos, assim, acredito que a família, né, de São Tomás tenha tido esse embate, né, de impedi-lo de entrar numa ordem mendicante, né? Então, isso mostra um pouco uma relação com a nossa realidade também, né? De uma diversidade que a gente tem hoje de formas de pensamento, de escolas e assim por diante. É, Quando a gente passa para entender, agora chegando mais no terceiro ponto que eu gostaria de abordar, especificamente sobre as aulas, né, da, dos temas sobre a existência de Deus, o que mais me chamou a atenção diz respeito justamente a esse enfrentamento que São Tomás faz. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem muito essa questão que esbarra na questão da existência de Deus, né? Então, assim, frequentemente as pessoas estão falando, não, porque isso foi por causa de Deus, aquilo acontece por causa de Deus, né? Só que o que me incomoda, né, nesse tipo de fala, que essa fala ela está voltada muitas vezes, né, quase sempre, para benefício próprio. Até mesmo quando é colocado lá que todo ser humano ele busca a felicidade, né? E isso seria uma das argumentações que é colocada, né? Que Deus seria essa felicidade. São Tomás ele nega isso, né? Ele fala não, porque a felicidade para o ser humano ela pode estar colocada de diversas formas, né? E é o que a gente vê hoje, uma inversão do que é felicidade. Né? Então, assim, muitas vezes a felicidade é aquilo que está de material, é aquilo que eu posso consumir de fato, aquilo que eu posso acessar, aquilo que eu posso sentir, e sai do viés. E a isso a gente, né, as pessoas atribuem o nome de Deus. Então, muitas das nossas ações são justificadas em nome de Deus. Né? E sem uma racionalidade a respeito das nossas próprias ações. Então, assim, sem entrar no âmbito da crítica sobre nós mesmos, refletir sobre as nossas próprias ações, né? Porque em determinado ponto é muito fácil a gente pegar, não, porque Deus quis que fosse assim, né? E eu vou lá e balizo a minha ação dessa forma, colocando esse crédito. Mas o que a gente observa na Suma Teológica, quando São Tomás aborda a questão da existência de Deus, ele justamente está entrando no âmbito racional que ele vai afastar essa questão. Ele vai tentar separar, porque de Deus, de certa forma, não é possível, né? Deixa eu pegar aqui uma parte do PDF. Aqui. Então, a gente tem nesse primeiro artigo que debate a questão da evidência de Deus, se é possível, né, que exista a evidência de Deus. Então, na minha percepção, ele esbarra muito no nosso próprio raciocínio lógico, né? Da gente querer afirmar coisas que não são afirmáveis, até mesmo pela razão, como causa e consequência, né? Se nós cristãos, né, nós temos uma questão de causalidade das ações que vão levar a Deus, a gente começa a elaborar uma série de questões, né, com a ajuda da teologia, da filosofia, do que é correto, do que não é correto para nos levar esse caminho até Deus.
Entretanto, muitas vezes a gente não presta atenção no nosso próprio discurso, que justamente vai negar a ida para Deus. Como, por exemplo, quando a gente utiliza a fala de Deus dentro do mercado religioso, quando a gente utiliza em benefício próprio e assim por diante. Então, eu vejo que nesse momento, talvez, né, São Tomás ele tivesse se debatendo com as mesmas questões. Por quê? Por causa da questão da autoridade que o clero tinha naquela época, né? Então, eu fico me perguntando, será que ele não esbarrou com essas questões também? Por exemplo, um uso exacerbado de riquezas, a gente sabe, né, que naquela época a desigualdade também era muito grande, né? Você tinha a igreja como portadora das riquezas e assim por diante, né? E será que no nosso tempo a gente não está vendo isso também? As igrejas, né, os cristãos, tentando fazer um movimento também mais de mercado do que realmente um movimento de fé, e não estão usando a palavra de Deus para isso? Então, eu acho muito interessante quando São Tomás faz esse movimento, porque ele traz para a filosofia, ele traz para o âmbito racional, para o âmbito lógico, todas essas questões ao ponto, né, de negar, por exemplo, essa questão que não a existência de Deus ela não é evidente por si mesma, né? E isso já põe um ponto muito forte. Então, o que a gente pode ter como evidência de Deus, né? Como que a gente observa isso na nossa vida e também na vida social, na vida em comunidade, né? A mesma coisa quando ele fala sobre a questão de demonstrar a existência de Deus. Muitas vezes eu já ouvi de muitas pessoas, né? A questão, não, porque eu sinto a presença de Deus, assim por diante, porque a questão de você ver a existência de Deus nas obras, ver a existência de Deus nas pessoas, né? Mas, novamente, com discursos contraditórios, né? Que, na verdade, está escondendo ali uma visão de defender, às vezes, os próprios interesses e assim por diante. Então, assim, eu não vou me alongar mais, porque acredito que eu já até passei, né, Tati, do tempo que eu deveria falar, mas só para fechar, né, o que me chamou mais a atenção é como uma determinada semelhança entre o movimento que São Tomás ele está fazendo com com o nosso tempo hoje, né? Como é necessário essa reflexão no tempo dele, como foi, né, necessária essa reflexão no tempo dele, e como é necessária essa reflexão no nosso tempo, no sentido de não é possível que a gente aceite tudo o que está sendo colocado, não, a gente precisa também fazer uso dessa racionalidade para a gente não cair em erros, né, que podem levar até mesmo depois um desenvolvimento de uma fé fraca, que ela acaba sendo perdida, né, no decorrer do caminho, porque, por exemplo, os nossos desejos não foram atendidos, né? Então, nesse momento, acho que é isso que fica para encerrar a minha fala do seminário. Hein? Muito obrigada, Gê. Agora nós vamos com a apresentação do Rodrigo Serafim. Rodrigo, está aí? Sim. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou aluno do Instituto Tomasiano e eu me chamo Rodrigo Serafim, como a Tati falou. Então, vou abordar um pouco a questão, vai ser mais uma questão pessoal, em relação ao que a gente aprendeu nas aulas do professor, né? Bom, falando dos aspectos do catolicismo, desde criança eu fui criado em família que tem um berço católico e devido a isso era tipo assim, eram católicos, mas não católicos praticantes, então não existia uma certa exposição em relação à religião em si. Porém, eu nunca também havia sentido vontade de tipo, buscar, né, quando criança. Então, falando dessa questão, eu fui crescendo e algumas dúvidas surgiam, sensações que eu tive e tipo essas coisas elas não eram explicadas. Então passou um pouco tempo
E eu comecei a sentir tipo, interesse em ir. Algumas pessoas chamavam, né? Então, eu havia ido em outros cantos, que não o catolicismo, e depois fui no catolicismo. Mas, aí, tipo, não querendo desmerecer as pessoas que me abordaram quando eu fui, mas, tipo, eu sentia que o que eu estava buscando não era respondido por aquelas pessoas. Tipo, não porque eu tinha coisas super difíceis, mas é porque o que a pessoa passava eu não sentia a verdade, eu não sentia que aquilo, de alguma forma, iria responder as minhas questões. Então, conheci, né, o Suplínio e conversei com ele, né, sobre a questão do catolicismo e ele incentivou a procurar tal. E na época, eu lembro que tinha a questão do catecumenato com o padre Dalmírio, né, e ali, quando, mediante aquelas dúvidas que eram colocadas, mediante o que era estudado, eu percebia que as dúvidas que eu tinha eram respondidas, tipo, elas eram preenchidas. Tipo assim, eu já percebi isso. São pessoas específicas que conversam, que quando elas conversam de alguma forma, eu sinto que o que elas falam preenche aquilo que eu sinto da questão da dúvida. Né? Porque, por exemplo, eu não falo porque alguém bebe, faz qualquer coisa desse tipo, e, tipo assim, no caso, quando eu ia, né, no catolicismo, que as pessoas iam lá, era como se as pessoas fossem ali, tipo, no domingo, em algum momento, e falavam, né, aquelas palavras que faziam, de alguma forma, sentido, mas, mediante ao que acontecia, eu não sentia a verdade naquilo. Então, a questão do São Tomás de Aquino, a questão da existência de Deus, tudo isso sempre foi um ponto obscuro na minha mente. Tipo, para mim, quando criança, Deus era tipo um senhorzinho de cajado e, tipo, sei lá, era tipo coisa de desenho animado, ó, no mundo, o que acontece? E tipo, eu perguntava, mas por que acontece desgraça no mundo? Por que que as coisas são assim? E, tipo, era sempre aquela questão, né? Porque Deus quis, porque Deus deixou. Então, tipo, era muito uma questão assim porque é assim, entendeu? Não tinha uma questão da resposta do porquê, tipo, da dúvida que eu tinha. Então, quando eu perguntava, era sempre nesse sentido. Aí, tipo, era muito engraçado. Eu lembro que minha avó falava que quando eu era criança, ela falava assim: Nossa, tá chovendo? É porque Deus está chorando no céu, entendeu? Tipo, coisas assim, muito engraçadas. Agora vendo, né? Mas, tipo, antes, quando eu era pequena, ficava, é muito engraçado isso. Mas, tipo, a questão da São Tomás de Aquino, como a mãe Giovanna falou, né? Muito bem, é essa questão que traz a gente para a racionalidade, que traz a gente para poder entender o porquê que é isso de fato. Então, tipo assim, na questão de São Tomás de Aquino, não chegou a falar sobre anjos, mas, tipo, também, para mim, é algo que eu não conseguia entender, tipo, mas e anjos e Deus e tipo pessoas passam por problemas e não são atendidas e ficava aquela questão de como se fosse tipo uma questão de troca, tipo assim, você pega Deus, ele te dá e tudo bem. Aí ou você pega um anjo, uma coisa e te dá e tudo bem. Tipo, e quando não acontece, ou porque não era para ser assim, ou porque, sei lá, ou culpa no diabo, entendeu? Então, a questão da lógica, eu vejo que traz um peso muito grande nas coisas que a gente faz, principalmente na nossa vida. Então, tipo, se você vai fazer uma coisa porque você precisa fazer, não sabe o porquê daquilo, você fica. Você faz, mas você não faz com a vontade, com gosto de fazer aquela coisa. Então, quando o São Tomás de Aquino fala, né, da existência de Deus, que
que a racionalidade do homem não pode atingir a questão de entender o que é Deus, tipo, como um todo, tipo, completo. Então, tipo, o que acontece é uma aproximação que a gente consegue chegar que é através de Jesus, né? E tem essa, como se fosse esse modelo, né? E a gente consegue ver um pouco, tipo, uma partícula do que é uma expressão de Deus. Então, tipo, às vezes, para mim, quando eu olhava para Jesus, era tipo um carinho que morreu por nós na cruz e tipo, para libertar a gente dos nossos pecados. Então, era tipo sempre muito superficial, né? E as perguntas que eu tinha, muitas vezes eram respondidas dessa forma, tipo, até mesmo quando eu tentei frequentar, né, durante um tempo, e não me vinha essa satisfação na questão de entender como as coisas aconteciam, né? Porque quando a gente entende, né, a maneira que as coisas acontecem, a gente consegue, até mesmo como a mãe Giovana falou, puxando de novo, a gente não consegue, tipo assim, não que a gente não consegue, mas tipo, quando acontece alguma coisa, a gente não se abala tanto quanto a gente é, se abalaria caso a gente vá só fazendo por fazer. Tipo, se você tem uma fé e entende que aquilo acontece por causa disso, disso, quando acontece um problema, a sua fé, ela não é não que não é perdida, mas tipo, sua fé, ela não se abala tanto. É tipo, vou usar um exemplo. Tipo um bambu. Aí você dá um vento, aí o bambu mexe. Tipo, se você tem uma fé, digamos que estruturada, se der o vento, em tese, não mexeria. Era como se aquilo fosse um suporte para você mesmo, né? Para você tipo, pensar no dia a dia, usar no dia a dia. Porque eu acho que o professor Prudente falou em algum momento que a fé, ela não é algo estático, ou algo estanque. Pelo que eu me lembro, ele falou que a fé era algo em ação. Então, assim, a fé não era ver as coisas acontecendo e simplesmente não fazer nada. Era agir mediante, mediante os problemas, mediante alguma coisa que precisa ser visto, que precisa ser resolvido, enfrentado. Então, isso tudo começou a fazer muito sentido quando eu comecei a ver as aulas, né? O que antes, para mim, tipo, eu também não gostava de falar, né, sobre a respeito de Deus. Até perguntei, tipo, tem como estudar sem ter fé? Não é estudar sem ter fé, mas tipo, tem como acreditar em Deus sem ter fé e tal? Aí o professor falou que, tipo, não, né? Você precisa ter fé, mas, tipo, você, mediante exposição, poderia ir desenvolvendo, né, a questão da fé. Então, é muito interessante isso, né, a respeito dos estudos, né, que a gente vai amadurecendo com o tempo e a gente vai vendo que as coisas que antes pareciam ser obscuras começam a ficar mais claras, né? Começa a fazer mais sentido. Isso vai fazendo com que a gente pratique com uma melhor qualidade e, consequentemente, quando a gente vai falar ou quando a gente vai expor para alguém, a gente não fica naquela dúvida, naquele receio, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai conversar com alguém sobre algo relacionado à fé ou coisas assim, tipo, por exemplo, era assim, né? Quando alguém rebatia alguma coisa, aí, tipo, eu já ficava sem saber o que fazer, né? Tipo, ficava meio que as estruturas, entre aspas, abaladas, né? Eu ficava, mas eu não tenho elementos para falar o que essa pessoa está me perguntando. Eu não tenho elementos para debater, que é o que São Tomás de Aquino coloca, né? São elementos e, tipo, instrui também a questão dos debates, instrui a gente a exercitar a nossa fé de uma maneira que ela possa ficar cada vez mais desenvolvida, né? Para a gente não só praticar naquele momento, tipo ir na missa no dia do domingo ou em situações
festivas, mas para a gente, quando acontece alguma coisa, a gente, no dia a dia mesmo, né? Quando a gente está vivendo o dia, aconteceu alguma coisa, mas recobra aquele ensinamento, mas recobra aquela passagem e recobra com os elementos corretos, né? Da maneira correta, que eu acredito que a teologia faz, o estudo da teologia faz a gente entender, né? O que está por trás da grafia das letras, o que está por detrás dos símbolos e das coisas que a gente não consegue compreender sozinho. Muitas vezes é preciso que alguém que passou por isso, alguém que foi ensinado a isso, explicar e tipo, e aí vai começando, é como uma engrenagem, né? Vai começando aos poucos a gente a ir desenvolvendo, a gente ir trabalhando em cima disso e vai fazendo com que a gente melhore como pessoa e melhore até mesmo é, as pessoas à nossa volta, não tipo diretamente falando, mas tipo quando a gente melhora, né, a si mesmo, mediante esforços, né, e a gente vai trabalhando em cima disso, automaticamente o entorno também vai se modificando, né? Então, achei isso muito interessante, né? A questão que São Tomás de Aquino traz dos debates, ele traz, a gente sempre está exercitando a nossa lógica. Quando a gente exercita a nossa lógica, a gente consegue ter muitos elementos para poder sair, né, de problemáticas, para poder responder situações e para poder lidar até com pessoas, né, consigo mesmo, que tipo, muitas vezes é o que é mais difícil, né? Que tipo, tem a questão da busca para a resposta das nossas aflições, por exemplo, dos nossos problemas. Por exemplo, a questão da morte, né? Ninguém quer morrer, né? Mas, tipo, quais são os elementos que tem para a gente poder pensar nisso da forma que o catolicismo traz, né? Então, São Tomás de Aquino fala isso de uma forma muito interessante, né? Que a gente pode buscar a resposta da nossa questão com relação à morte em Deus. E o modelo, como eu havia falado antes, é Jesus. E aí a gente vai fazendo os links e vai começando a ver sentido, né? De fato, no que a gente está aprendendo. Então, minha apresentação foi essa. Assim, foi mais a questão do testamento pessoal e também o que eu consegui absorver da aula da semana passada. E é isso. Obrigado a todos que me ouviram. Eu estou fazendo a apresentação pela primeira vez, então estou bem nervoso. Então, é isso. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada, Giovana, pela apresentação de vocês. Nós voltamos, então, na quinta-feira com a continuação da apresentação dos seminários. Tá bom? Até lá, então. Obrigada a todos. Tchau.